Ora, bom dia a todas e a todos. Vamos então à segunda parte da reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social. A primeira parte foi em conjunto com a primeira comissão, da qual herdamos não só a sala, mas também os hábitos dos partidos que aqui se sentam digamos, em lados opostos. Embora isso não seja meramente simbólico e não verdadeiramente significativo. E, portanto, a segunda parte é a audição, desta vez só da Comissão de Trabalho, portanto, a audição da Sra. Presidente Executiva do Instituto de Apoio à Criança, a doutora Dulce Rocha, que deu as boas-vindas, e acompanhada da doutora Matilde Sirgado, que é membro da direção coordenadora do projeto RUA. Gostava, em primeiro lugar, de pedir desculpas por este pequeno atraso, mas estávamos à espera, porque normalmente nós temos um quórum de funcionamento, são 12 deputados, enfim, temos alguns online, mas como não há aqui, digamos, deliberações a tomar, enfim, de acordo com os partidos aqui sentados, enfim, não havia motivo para estarmos a aguardar mais tempo. E, portanto, esta audição é a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, tem uma grelha indicativa de 65 minutos, mas como há 3 partidos que não estão presentes, 3 passa a 2, que não estão presentes, e, portanto, normalmente será provavelmente mais curta. Portanto, a grelha tem o seguinte teor. A primeira intervenção é do Grupo Parlamentar do PSD, que é o requerente desta audição, no tempo de 5 minutos, portanto, para expor o regulamento. Depois, seguir-se-á uma intervenção inicial do Instituto de Apoio à Criança no tempo de 10 minutos. Depois, uma ronda pelos grupos parlamentares de 5 minutos por grupo parlamentar. Se tiverem cá os 6 grupos parlamentares que costumam estar nesta comissão, será 30 minutos, se não, será um pouco mais curta. E depois, uma resposta conjunta do Instituto de Apoio à Criança no tempo de 20 minutos. Portanto, isto dará, enfim, em termos genéricos, mais ou menos 65 minutos. E, portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Emília Cerqueira para a apresentação do requerimento do PSD. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente Executiva do Instituto de Apoio à Criança, a doutora Dulce Rocha, bem como a doutora Matilde Sirgado, da direção e coordenadora do projeto RUA. Antes de mais, em nome do PSD, é um gosto ter-vos aqui, até pela problemática que a vossa atuação e a vossa área de intervenção reveste naquilo que é os direitos e a promoção da criança. Dito isto, passaria a apresentar o nosso requerimento. O PSD apresentou no âmbito da 10ª Comissão, já percebi que é uma inovação para as senhoras que costumam só estar na primeira Comissão, nomeadamente na área da Subcomissão da Igualdade, mas trata-se de uma matéria, pela sua transversalidade e pela atuação da área de atuação, que é aquela do trabalho da Segurança Social, parece-nos de todo cabida também a vinda a esta Comissão. O PSD apresenta este requerimento não com um objetivo muito concreto no sentido de questões muito particulares, mas sim atendendo ao período que nós temos vivido de pandemia, o momento excepcional que o país atravessa e também aquela que acaba por ser a situação das crianças e jovens, especialmente aqueles em perigo, naturalmente, que é os que nos preocupam, pela situação que passaram a enfrentar de confinamento. E todos os desafios e os perigos a que passaram a estar expostos estes jovens e crianças, nomeadamente com o seu afastamento do meio escolar, que nós sabemos por experiência que sempre foi o principal meio e o principal entidade a fazer a participação das crianças que apresentavam situações de potencial perigo, pelo menos, ou alguma situação até de abandono escolar, o que quer que seja. Portanto, e toda esta realidade com a qual nós vivemos durante décadas e a partir da qual a atuação das diversas instituições acabava por se desenvolver, a verdade é que houve uma interrupção abrupta de um modo de estar e isso teve naturalmente várias consequências naquilo que é a vida das crianças. Aliás, vimos com alguma atenção o comunicado que o Instituto de Apoio à Criança divulgou precisamente com esta preocupação das crianças. Também vimos com bastante atenção
alguns artigos que deram, e também, e depois queria lhe deixar esta nota, com grande expectativa do webinar que acontecerá hoje, segundo sei, portanto, até se calhar será uma oportunidade, embora não conste aqui especificamente o requerimento, para nós acabarmos por ter um primeiro contacto com as preocupações que nos vão ser trazidas através desse webinar, que será hoje às 4 da tarde, e, portanto, ainda não estamos em tempo de poder dele conhecer, mas se calhar temos aqui uma oportunidade de uma certa antecipação nas preocupações principais e, acima de tudo, o PSD faz este requerimento com a preocupação de vos ouvir e de conhecer melhor. Até porque numa situação nova todos nós temos por vezes dificuldade de tomar aquelas que são as melhores medidas legislativas, mesmo com boa fé que todos os grupos parlamentares possam ter. A verdade é que não estando integrados no terreno e no dia-a-dia daqueles que são os maiores constrangimentos que são vividos, podemos ter aqui dificuldade e, apesar da boa vontade, podemos correr o risco de não trazer aquela que é a melhor solução e, portanto, aqui acima de tudo queríamos ouvir quais foram os grandes desafios, as dificuldades com que se enfrentaram e também quais acham que seriam os rumos e as linhas de ação que nós, enquanto legisladores, deveríamos assumir e tomar para que nesta situação pudéssemos atuar e também com uma preocupação, e depois numa segunda parte irei lá também, naturalmente, e também com uma preocupação daqueles que são os impactos do desenvolvimento normal da criança enquanto ser humano, nomeadamente na perda das suas ferramentas de socialização com este confinamento na habitação. Bem como gostava que nos comentasse o aumento das denúncias através da linha SOS Criança, que passaram de 100 para 300 durante, pelo menos nos últimos dados, que o PSD teve acesso em período homólogo a este, e, portanto, nós estamos quase nos 5 minutos, gostávamos muito de ouvir essas explicações e depois na ronda seguinte, após a vossa audição, trazei mais algumas questões, portanto, que venham, consideremos que seja necessário esclarecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E, portanto, cumprido este primeiro ponto, que é a apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar do PSD, passamos então à intervenção inicial da doutora Dulce Rocha, no tempo de 10 minutos. Não sei se vai intervir apenas, se quiser poderá, quando entender, exatamente. Portanto, o conjunto é 10 minutos. Tem a palavra, se faz favor. Muito obrigada. Realmente, penso que devo agradecer-vos muito o facto de nos terem convidado para vir hoje a esta comissão. Aliás, faz todo o sentido mesmo. É a primeira de muitas que espero que ocorram, porque realmente a Segurança Social faz muita parte do nosso trabalho, do nosso cotidiano, das nossas preocupações. O Estado Social é uma aquisição cultural extraordinária e principalmente nós que lidamos com crianças de espaços mais vulneráveis, com situações de pobreza, com situações de abandono escolar que levam depois à exclusão social, todas essas circunstâncias adversas que muitos deles têm de enfrentar e que nós procuramos de alguma forma minimizar através de programas e projetos de educação. Penso que faz todo o sentido que desta vez tenhamos sido chamadas aqui a esta 10ª comissão. Portanto, muito obrigada mais uma vez. E agradeço também ao PSD a preocupação que mostrou e a iniciativa de ouvir a Comissão Nacional e que depois foi alargada à audição do Instituto. Nós realmente lembramos que seria mais ou menos isso que queriam saber, que dificuldades temos encontrado, que alterações temos notado, por isso não apenas enviámos à Comissão o relatório de 2019, como já alguns que se referem à nossa atividade em 2020 e alguns mesmo especificamente após o confinamento, após a declaração de estado de emergência e até
há até indicadores que foram, creio eu, até ontem, ou assim uma coisa, porque estamos a fazer relatórios em que somos chamados a responder até mesmo ao semestre e, portanto, penso que foi uma boa altura para nos chamarem. Nós realmente era uma incerteza muito grande que estávamos muito curiosos para saber como é que o nosso apoio poderia continuar. E inicialmente tínhamos até um projeto, tínhamos e temos um projeto com a Câmara Municipal e pensámos, nós não vamos conseguir fazer isso que nos propusemos. Até pedimos um prolongamento do projeto, que é o projeto Luz Verde. Mas depois começámos a verificar que não, que era possível trabalhar assim. Nós temos uma rede de jovens, a rede Crescer Juntos, e estamos muito em contacto com esses jovens. Conseguimos continuar a acompanhá-los, portanto, possuímos os contactos quer com eles, quer com as respectivas famílias, e por isso aquilo que nos parecia inicialmente impossível, conseguimos transformar e concretizar em acompanhamento efetivo. Já não da mesma forma, mas quando era necessário tínhamos acompanhamento presencial. Até chegámos a levar crianças ao hospital, mas depois a doutora Matilde provavelmente irá até acentuar essa situação. O que se verificou realmente é que havia uma incerteza muito grande e uma insegurança muito grande por parte das crianças e das suas famílias, e isso é muito espelhado nas chamadas para o SOS Criança. Começámos a utilizar outros instrumentos que o ano passado não tínhamos, que era, por exemplo, o WhatsApp, portanto, que quando aparece zeros é porque não existia, não é? Introduzimos este ano. O chat, estávamos muito curiosos relativamente a isso, não teve as repercussões que nós queríamos, mas as chamadas mostram que houve não tanto a denúncia de situações de maus tratos, mas crianças que estavam preocupadas com discussões em casa e com, portanto, ainda não foi possível dizer que houve um incremento da violência doméstica através das nossas chamadas, mas pressentimos isso, de facto. E logo que acabou o confinamento, houve muito mais denúncias para as linhas relativamente às denúncias da violência doméstica, segundo soube por entrevistas da Secretária de Estado Rosa Monteiro. Portanto, houve esse aumento muito grande. Houve também no setor jurídico, que mais que duplicou os seus apelos. Nós, em período homólogo, tínhamos 196, portanto quase 200, mas não chegava, e agora ultrapassou os 400, 427, creio eu. Pessoas que nos procuravam porque tinham muitas dúvidas acerca da regulação do exercício das responsabilidades parentais, etc. Portanto, houve de facto uma procura muito grande e nós tentámos dar resposta a todas essas situações, e as tais famílias que acompanhávamos, famílias de risco, foi possível acompanhá-las e começamos a notar que realmente a escola, que é o grande elevador social, como falam, como na expressão, não sei se é dele, ele outro dia disse-nos que não era dele, mas eu pensava que era dele, do elevador social. Nós achamos que a educação realmente tem essa função de amenizar as desigualdades, pelo menos, não é? Nós estamos a notar que a falta da escola vai ter esses efeitos muito perversos, de agravar a desigualdade e de agravar as situações de pobreza, porque o desemprego aí está, e estamos muito receosos. Temos projetos para esse período que se avizinha, temos projetos destinados a jovens que abandonaram a escola. Apresentámos outro dia ao Sr. Secretário de Estado, João Costa. Estamos muito esperançosos que
que volte esse projeto, que é o Educar e Formar para Inserir, está baseado em eixos muito fortes, que é o eixo da cidadania, que é dado pelo IAC, depois uma componente letiva adaptada às necessidades desses jovens diferentes, desses jovens que têm mais dificuldades na aprendizagem, e uma componente também de inserção no mercado de trabalho. Portanto, esta diversidade... é muito dedicado, o alvo são muito aqueles jovens que já têm processo em tribunal, ou de promoção e proteção, ou até tutelar educativo. Portanto, os jovens que já estão desinseridos, vá lá, e que nós queremos que eles regressem. Portanto, é um projeto muito interessante, porque não é para ser dado na escola, porque há muitos miúdos que já não querem mesmo regressar à escola, acham que a escola é para os miúdos pequeninos, e, portanto, esses jovens precisam de um espaço alternativo e de programas alternativos. Mas a minha querida doutora Matilde Sirgado está mais em contacto com esses contextos adversos, porque é coordenadora do Projeto Rua há muitos anos, e dar-vos-á, com certeza, um panorama melhor. Não sei quanto tempo é que temos. Tem sim muito, mas eu creio que todos podemos condescender a andar mais 2 minutinhos. Um bocadinho, pronto. É porque ele é que esteve com a missão de fazer o tal relatório da Luz Verde, onde teve de equacionar, onde teve de mencionar todas as ações que puderam ser feitas e que inicialmente nós em março não estávamos muito bem a ver como é que havíamos de resolver, e conseguimos dar a volta realmente e concretizar os objetivos. Doutora Matilde, faz favor. Muito bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Para nós que estamos há muitos anos com a mão na massa, no terreno, achamos extremamente importante podermos ser aqui um pouco mediadores da voz das crianças e dos jovens e até das famílias que de outra forma não conseguem ser ouvidas em plenitude. E o IAC assumiu desde sempre este papel de mediador porque tem esta possibilidade e esta oportunidade metodológica de exercer o seu trabalho em grande proximidade, num acompanhamento individual, numa presença física, nos contextos adversos. E eu acho que isso dá-nos grande vantagem em diagnósticos verdadeiros, de facto, vivenciados também. E como a minha Presidente acaba de dizer, de facto, as nossas crianças, os nossos jovens foram ouvidos, nós recriamos toda a nossa intervenção em termos de metodologia para não deixá-los de fora durante esta pandemia, que os assustou muito e que os colocou numa situação com fosse de desigualdade ainda maior. Tornaram-se mais evidentes as desigualdades que nós já tínhamos diagnosticado em anos anteriores, nomeadamente relativamente à educação. E nós fizemos um pequeno estudo não oficial, um estudo meramente de diagnóstico de intervenção, aplicamos um questionário muito simples do Google e as nossas crianças responderam-nos logo que este sistema foi necessário, compreenderam, até porque ajudamos a que compreendessem, mas não estava a ser produtivo para eles. Ou seja, as suas famílias não conseguiam, ou por indisponibilidade física, porque não estavam em casa, tinham que sair cedo para fazer limpezas, para fazer trabalho precário, ou simplesmente porque não conseguiam ter a capacidade para acompanhar as matérias que chegavam à distância, e as nossas crianças rapidamente, a grande maioria, desistiu de fazer. Simplesmente não ia e não havia uma figura de autoridade que os impusesse a tratar. Dito também por eles nesta auscultação direta que a equipa fez, a telescola foi o meio possível, mas não conseguiu chegar a estas crianças também. Elas simplesmente decidiam não ver e não viam.
e estavam em autogestão e entregues a si próprias, muitas delas em situação entregues a si próprias durante o dia até que os pais regressassem, outras simplesmente porque não há uma figura de autoridade que as impusesse. E não se identificavam com aqueles conteúdos como uma forma de melhorar as suas aprendizagens. Isto estou apenas a reportar o pequeno resultado que nós fizemos numa amostra na zona de Marvila, na zona oriental, Marvila e Beato, e crianças que nós já temos um acompanhamento permanente. Outro ponto que eu acho importante ainda na ótica do diagnóstico é que eles, alguns, a maioria que tentou acompanhar, nomeadamente os adolescentes do segundo ciclo, não tinham os meios para acompanhar em pé de igualdade com as outras crianças, não tinham computador, quase todos utilizaram o telemóvel, um ou outro tinha o tablet, uma percentagem muito pequena, cerca de 10%, e 59% utilizava o telemóvel, dentro das suas condições mínimas. Ora, o telemóvel não dá para escrever textos, não dá para acompanhar tudo, e uma boa parte não tinha nenhum destes instrumentos tecnológicos de apoio, acabaram por socorrer-se do apoio de algumas instituições e meios acrescidos economicamente, tirar fotocópias para entregar na relação direta com a escola. Pronto. Isto é extremamente importante e, neste contexto, eu acho que temos que adequar algumas medidas e políticas para que esta franja não fique, de facto, de fora. Outro ponto ainda centrado no diagnóstico. Aumentou a fome, aumentaram as carências das necessidades básicas destas famílias e destas crianças. Desdobramos-nos com contactos com instituições, nomeadamente as juntas de freguesia. O IAC fez muito, porque tem esta relação direta com as famílias, o papel de mediação, fizemos o levantamento, acompanhamos durante o processo de pandemia sistematicamente para resolver estas necessidades, cerca de 240 famílias, no sentido de que as crianças que tinham uma alimentação estável na escola deixaram de ter, a escola passou, com o apoio das nossas instituições de terreno, a fornecer estas refeições. E colaboramos todos, fizemos o levantamento das necessidades, até para que não houvesse duplicação. Questões de precariedade na habitação, questões de precariedade laboral, muitos perderam o emprego, muitos já tinham um emprego precário em feiras, vendas, e ficaram sem acesso a esta fonte de rendimento, o que tornou a situação muito precária. Agora, como nós depois, para não ocupar o vosso tempo, vamos ter a oportunidade no fim, se calhar deixava as propostas de medidas e algumas ações e estratégias que nós temos vislumbradas e algumas até já em curso de forma frágil, com o vosso apoio podem ser mais fortes, para o fim. Não sei se concordam. Muito obrigado. Houve aqui uma tolerância, porque eu acho que era importante uma caracterização da situação e, portanto, acho que isso enriquece esta nossa audição. E, portanto, vamos passar então à fase de audição ou de perguntas, questionamento por parte dos grupos parlamentares, por ordem decrescente representatividade, e o primeiro grupo parlamentar a intervir será o Partido Socialista e a Sra. Deputada Catarina Marcelina, a quem eu passo de imediato a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria cumprimentar a Sra. Presidente do IAC, Dra. Dulce Rocha, que preza em nos voltarmos a encontrar neste contexto. Também a Dra. Matilde, coordenadora do Programa de Rua, e agradecer-vos a exposição inicial. Queria também agradecer ao PSD este requerimento para ouvir o IAC, uma instituição tão importante no que diz respeito aos direitos das crianças e que, evidentemente, num contexto de pandemia, tem todo o sentido ouvir, quer a experiência que aqui foi relatada, quer até sugestões que possamos avaliar do ponto de vista das políticas públicas e da legislação. Eu queria começar por vos dizer que, de facto,
há uma consciência muito grande, e julgo que é uma consciência de todos, do ponto de vista político, dos efeitos da pandemia sobre as desigualdades sociais e como esse efeito afeta as crianças, porque nós vivemos numa realidade com muitas fragilidades estruturais que a pandemia fez sobressair, neste contexto e noutros. Mas a verdade é que eu digo sempre, e é mesmo assim, as crianças são pobres porque as famílias são pobres. E, portanto, é mais fácil às vezes agir sobre outros grupos de população, porque é uma ação direta sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, do que sobre as crianças, porque tem que ser uma intervenção abrangente no contexto da família. E, portanto, isto é mais complexo e mais desafiante do ponto de vista da intervenção. E a verdade é que esta crise trouxe um conjunto de realidades que se acentuaram, nomeadamente que têm a ver com a escola e com aquilo que descreveu tão bem, não faria melhor, relativamente às dificuldades das crianças, sobretudo mais pequenas, do ponto de vista do acompanhamento e de terem algum aproveitamento escolar neste período. E não são só as crianças com dificuldade, crianças mais carenciadas, de ambientes mais frágeis, que têm essas dificuldades. Portanto, essas então terão muito mais do que as outras, porque é um desafio imenso pôr as crianças pequenas, do primeiro ciclo sobretudo, e penso que o segundo ciclo também, a fazerem um acompanhamento escolar com aproveitamento, com regras dentro deste contexto. Mas também temos todos que ter consciência que a situação nos obrigou ao encerramento da escola e que a situação nos empurrou para a procura de uma solução rápida que fosse possível. E eu acho que desse ponto de vista também é positivo dizer que a telescola, não é, o estudo em casa, de facto foi uma solução foi uma solução positiva, não digo muito positiva, mas positiva, que pelo menos deu a oportunidade, criou a oportunidade. Depois os resultados outra questão, mas criou alguma oportunidade. E isso eu julgo que também tem que ser dito. Também é muito importante, como referiu, que têm estado em conversações com o Ministério da Educação, porque eu acho que há uma preocupação grande no Ministério da Educação relativamente ao aumento das desigualdades sociais e da educação nas crianças em maior risco. A verdade é que nós estamos a viver um momento em que na área metropolitana de Lisboa, onde vocês têm a vossa maior atuação, nós continuamos com problemas relacionados com a saúde pública e com o Covid, que têm a ver com aquilo que vocês aqui trouxeram, que têm a ver com a questão da realidade das crianças, das famílias, que têm que sair todos os dias para trabalhar e que tiveram que sair todos os dias para trabalhar durante a crise e durante a fase, a fase em que estivemos todos confinados, e que foram essas famílias que nos deram resposta a muitas das nossas necessidades básicas durante esse período. E, portanto, eu acho que há aqui, de facto, uma necessidade de olhar com muita atenção. Eu acho que o Ministério do Trabalho tem-no feito através do tipo de políticas que tem adotado, não tanto dirigidas às crianças, mas às famílias que se refletem nas crianças. E, portanto, a educação, eu acho que o desafio está no próximo ano letivo, no que diz respeito às crianças, porque, como também ouvimos na anterior audição, e todos também sabemos, a educação é um fator de proteção. Em termos de alimentação, de facto eu acho que houve um esforço muito grande, quer das autarquias, quer também dos municípios, das instituições, das escolas, no sentido de garantir que pelo menos havia escolas abertas para a classe A e a classe B do apoio social escolar, para que as crianças pudessem continuar a ter as refeições. Agora o desafio é grande, como é que nós vamos enfrentar para a frente, como é que nós vamos combater estas desigualdades para a frente e como é que vamos ter políticas públicas mais amigas das crianças, no sentido de que se houver uma crise que exponha novamente as crianças a situações como aquelas que estamos a viver, como é que nós podemos responder melhor? E esse eu acho que é o desafio de todos e de todas nós, e eu estou muito curiosa de ouvir o IAC nas suas propostas. Só para terminar, Sr. Presidente, só aqui, gostava de ouvir alguns números relativamente aos números do contacto para o vosso número de emergência. Quantas crianças vos contactaram e qual foi o aumento percentual? Eu sei que está no relatório, mas de qualquer forma era importante poder ser expresso aqui e ficar gravado
de viva voz na audição, e também relativamente ao WhatsApp, qual é, já de uma forma menos objetiva, mas mais subjetiva, qual é a vossa percepção destes novos mecanismos? E para terminar mesmo, só dizer que em termos de equipamentos informáticos, o Governo, este orçamento que está em discussão, vai permitir de facto que todas as crianças, esperamos nós, e os professores também é importante que os professores tenham acesso a material informático que permita esta resposta à distância às crianças. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Emília Cerqueira, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Grande parte das questões que tinha, e permitam-me dizer-vos que foi muito interessante a primeira parte, que era a primeira e a segunda parte da vossa intervenção inicial, e permitam-me também destacar um bocadinho daquilo que foi a intervenção da doutora, desculpa, agora, Matilde, porque de facto é completamente imbuída da realidade, daquela que normalmente não se fala. E, portanto, muito, muito enriquecedora, permita-me dar-lhe esta nota, portanto, da forma clara e muito concisa, para além da primeira, mas como era mais geral, e esta permite-nos ir ao foco da realidade. E também nos permite, e depois gostava, porque se nos pudesse, nesta segunda, naquela resposta final, aguardando naturalmente aquelas que são as vossas propostas, por uma questão de tempo, assim escolheram, e bem, relativamente àquela que vai sendo a experienciação. Nós assistimos atualmente, no âmbito da pandemia, a um aumento de casos que são noticiados todos os dias na região da Grande Lisboa, e gostava da vossa experiência, nomeadamente até por causa deste apoio a crianças mais desfavorecidas, que se conseguiam fazer-nos aqui a interligação entre a pobreza e a precariedade e o aumento efetivo de casos na Grande Lisboa. Porque a verdade é que ninguém fala de um bairro Jamaica até ao dia em que há um cerco com um bairro Jamaica. E, portanto, é importante que se fale, e neste momento isto é apenas como um simbolismo de todos os bairros problemáticos e da pobreza e da precariedade que existe à volta de Lisboa, e do qual é que acaba por ser também a sua influência no desenvolvimento da pandemia, tal como também relativamente a estas crianças mais desfavorecidas, porque dizia a doutora Dulce no início da escada social, e de facto a escola é fundamental, mas também a verdade é que durante este período nós assistimos claramente a uma escola a duas velocidades, absolutamente colocadas a nu com esta situação, que é os meninos que têm acesso, não em Lisboa, no país inteiro, os meninos têm acesso às tecnologias, que têm retaguarda familiar, até de conhecimento que lhes permite acompanhar as aulas, e depois temos os meninos pelo país inteiro que não possuem ou condição económica ou retaguarda familiar que lhes permita o acompanhamento efetivo das aulas. Porque são dois tipos de problemática social neste acesso às crianças, que por vezes não é só material, pode até nem ser material, mas existe o ponto de vista daquela que é a capacidade das famílias de fazerem este acompanhamento efetivo por falta de conhecimentos, por analfabetismos funcionais, pelo menos, e, portanto, por esta incapacidade de acompanhamento. Quais foram os impactos que sentiram nesta fase também, que colocou a nu estas desigualdades? Relativamente aos equipamentos, ouvi a doutora com muita preocupação dizer-nos que na região de Lisboa cerca de 49% daquele que foi o inquérito que fizeram, portanto com o rigor que possa ter, usavam telemóveis. Eu vejo isto com grande preocupação e gostava de lhe deixar a pergunta. Na grande parte das regiões do país, os municípios e as juntas de freguesia colocaram à disposição, ou instituições, colocaram à disposição dos meninos para que lhes chegasse a tecnologia que não possuíam, ou tablets, ou computadores, ou até através de empresas locais. Eu falo da minha região, sou da região de Viana do Castelo, e os meninos acabaram por ter, através da sociedade civil e do poder local, acesso a estas matérias. Gostava que nos dissesse se em Lisboa isso sucedeu ou se não sucedeu, porque o que me parece é que realmente não sucedeu e não houve este apoio de proximidade em que o poder local acabou por substituir ao poder central naquilo que não fez chegar, e, portanto, gostava de que nos pudesse explicar quanto a essa matéria. Finalmente, há uma questão nas vossas chamadas, passando a outro assunto, que eu estive a ler e que me deixou particularmente preocupada. Todas as restantes acabam por ser aquelas que eram expectáveis,
Mas também temos aqui uma nota que foram relacionadas situações relacionadas com crimes de pornografia de menores. Nas vossas chamadas, atenta à gravidade deste tipo de situação, se fosse possível, obviamente sem estarmos aqui a revelar dados, ou violação de dados ou identificação, mas que nos comentassem estes casos pela gravidade que revestem, pelo menos aparente, e portanto para que nós também tenhamos aqui uma percepção mais clara do que se passou relativamente a estes casos, porque todos os outros eu julgo que ainda acabarão por ser explanados mais à frente. Depois também, só uma última questão. Relativamente ao apoio, nomeadamente para a alimentação às crianças, que até que ponto é que sentiram que chegou de facto às crianças, não só as que já estavam com o apoio A, depois se estendeu ao B, mas também àquelas crianças que, fruto desta situação, de um momento para o outro, a situação socioeconómica dos seus pais saiu gravemente afetada. E, portanto, de um momento para o outro, famílias que não necessitavam de recorrer a apoios, nomeadamente de alimentação, e que saíram de um momento para o outro sem rendimentos e confrontadas com situações de emergência social e que passaram a precisar deste tipo de apoios. Qual foi aquele, nomeadamente na Grande Lisboa, porque é aquela a vossa maior área de atuação, que sentiram que foi a resposta das entidades públicas, nomeadamente do poder local, dos atores políticos e que fazem este apoio, e também das escolas, para que se fizesse face a estas novas necessidades e que não eram expectáveis, mas também a carência alimentar e a fome, como referiu aqui, tem que ter uma solução imediata a partir do momento em que ela se verifica e não pode esperar por soluções que passam para o ano seguinte. E muito obrigada pelos vossos esclarecimentos, foram muito enriquecedoras, e também vamos aguardar agora os 20 minutos restantes, mas sem dúvida que valeu muito a pena já pela primeira parte e, portanto, temos grandes expectativas quanto à segunda, e agradeço-vos muito a vossa presença e esses esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Clemente. Obrigada. Sandra Cunha. Sandra Cunha, peço desculpa. Não faz mal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos, e cumprimentar especialmente a doutora Dulce Rocha e a doutora Matilde Sirgado, por mais uma vez estarem aqui a trabalhar connosco nestas questões e ajudar-nos a pensar, enfim, a desenvolver e a refletir sobre estas matérias. Bem, depois das questões todas que foram colocadas e que são o objetivo daquilo que foi o requerimento do PSD, o qual também agradeço, eu não vou adiantar muito mais, vou só reforçar a ideia de que os efeitos desta pandemia, para além daquilo que são os efeitos sanitários, não é, na saúde, importa especialmente para as crianças aquilo que são os efeitos da crise económica e social. E neste momento, nós há pouco tivemos também uma audição com a Unicef, e eu também estava a referir isto, que para além daquilo que são os mecanismos e que é a atenção que temos que ter às crianças que estão em perigo e em risco, naquelas situações, quando falamos em perigo e risco, pensamos naquelas situações de proteção por estarem a ser vítimas de algum tipo de crime, de violência, de abuso, de discriminação ativa, etc. Mas para além disso, neste momento, temos os direitos todos das crianças em perigo. Todos os direitos, o seu direito à educação, o seu direito à saúde, o seu direito à habitação, o seu direito, enfim, à segurança naquilo que é a sua vida e que é o seu futuro. E, portanto, as consequências desta crise social e económica que a pandemia nos trouxe são absolutamente devastadores para os direitos das crianças. Para além daquilo que é a situação de confinamento e de isolamento e de estarem completamente dependentes da sua família nuclear, e apesar, enfim, de se dizer sempre que há este acompanhamento da escola, mesmo assim, que é normalmente quem está mais próximo das crianças e quem detecta mais situações, a verdade é que o acompanhamento não é a mesma coisa, o acompanhamento à distância não é a mesma coisa, num ambiente controlado, enfim, é o possível neste momento, temos que reconhecer isso. Mas depois há as outras questões também, aquelas que eu estava a dizer, do resto dos direitos, do acesso à igualdade de oportunidades, do acesso ao ensino, etc. E para isso importa que as políticas públicas
tenham este reconhecimento de como é que as crianças e de que forma é que as crianças são afetadas nos seus direitos, porque estas políticas públicas têm que garantir, para além daquilo que são as respostas de emergência, que são necessárias e que as entidades todas se articularam e tentaram responder. Para além disso, é necessário ter, na nossa opinião, uma visão muito mais macro e pensar que as políticas públicas de resposta à crise económica e social têm que ter em mente que as crianças são especialmente vulneráveis e especialmente afetadas nestes vários aspectos e, portanto, a garantia da proteção do emprego, da proteção dos rendimentos, da proteção da habitação, têm que ser respostas que têm que ser dadas, porque são essas que garantem depois o bem-estar das crianças. Mas pronto, isto era aqui enfim, um pequeno comentário, introdução que eu queria fazer. No que respeita à escola, ao acesso à escola das crianças, e falou-se aqui já enfim, do esforço que foi feito em alguns locais, não em todos, de articulação e de apoio até do poder local para garantir os equipamentos informáticos que muitas crianças não têm, efetivamente, e às vezes quando têm, há alguma, por parte do acompanhamento familiar e por parte da família, alguma iliteracia até informática e, portanto, as coisas complicam-se também. Ou então, há uma casa com 3 ou 4 ou 5 crianças em idades escolares diferentes e há um único equipamento e, portanto, está outra vez tudo complicado. Mas eu tenho conhecimento de situações, especialmente de pessoas muito mais vulneráveis e de pessoas oriundas de comunidades migrantes, de famílias monoparentais, de mulheres que se levantam às 6 da manhã para ir trabalhar e que não estiveram em layoff e que tiveram mesmo que ir trabalhar e que não têm aquele horário específico, naquele dia específico, para ir à reunião da Junta de Freguesia, que só pode atender naquele dia para tratarem do equipamento escolar para o filho. Isto aconteceu em alguns pontos do país e, portanto, é a necessidade também dos serviços deixarem de lado aquilo que é a burocracia e responderem, de facto, à emergência, agilizando aquilo que são os procedimentos. E, portanto, queria perguntar também se tiveram conhecimento de alguns casos destes, de facto, de dificuldade no acesso às coisas, às vezes por questões burocráticas e administrativas, e se, enfim, como é que foram sendo resolvidas estas situações. Por último, queria só perguntar também, que é uma questão um bocadinho lateral, mas que importa perceber como é que foi feito, se o IACT acompanha estas situações, enfim, normalmente, e se acompanhou também agora, que são as situações de crianças vítimas ou em risco de serem vítimas de mutilação genital feminina e que tenham muitas, aliás, o relatório estatístico do Asilo 2020 dá-nos conta que houve vários pedidos no ano passado de asilo de famílias com crianças com necessidade de proteção internacional, precisamente por causa de situações de mutilação genital feminina, de casamento infantil, casamento forçado, etc. Se isso chega ao IAC, se tem chegado a essas situações, se há acompanhamento e, se sim, que articulação é que é feita com as outras entidades, outras ONGs, nomeadamente a Unicef, mas também com entidades como a Segurança Social, como o Poder Local, como a Saúde, a Educação, enfim, se isso é normalmente acompanhado também pelo IAC e que resposta é que vai sendo dada e que resposta é que foi dada durante este período. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado, Sra. Deputada. Por último, mas não por menos, a Sra. Deputada Diana Ferreira do PCP, e eu gostaria aqui de fazer notar que todas estas intervenções são exclusivamente femininas, que é sempre de salientar, ainda para mais tendo na sala mulheres que são bastante desejosas desse facto. Enfim, passa aqui a coordenação dos trabalhos ser minha, mas é uma função de recorte meramente técnico e, portanto, o mérito é todo vosso. Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a doutora Dulce Rocha, de cumprimentar também a doutora Matilde Sirgado, de agradecer as intervenções iniciais que fizeram, a quando da discussão de um requerimento do PSD na Comissão de Trabalho para ouvir a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, o PCP
quando votou a favor desse requerimento, sugeriu que se ouvisse também o IAC, considerando a importância do trabalho que têm desenvolvido no acompanhamento de várias situações, nomeadamente a fragilidade social das crianças, e efetivamente confirma-se essa importância nas intervenções iniciais que foram feitas, e com certeza que também na resposta final teremos elementos que nos permite também sair daqui com melhores condições de fazer uma reflexão sobre a situação atual que temos e também que respostas é que é preciso dar. Porque o IAC terá naturalmente que ter o seu caminho a fazer e dar as suas respostas, mas de um ponto de vista político também têm que ser encontradas respostas para que as crianças não continuem em situações de fragilidade e de vulnerabilidade, que aliás se acentuaram profundamente neste contexto. Eu penso que nas vossas intervenções é possível interpretar isto, vindo à tona desigualdades que existem, que estavam de alguma forma escondidas ou mais camufladas, e acentuando-se outras que era possível identificar e que se agravaram significativamente com a realidade, efetivamente, dos despedimentos, com a realidade da perda de rendimentos por parte dos pais e das famílias destas crianças, até com realidades da precariedade laboral, como também foi aqui dito pela doutora Matilde. Aliás, nós podemos aqui naturalmente falar de vários contextos e de várias zonas habitacionais onde a precariedade da habitação contribui para uma maior proliferação, digamos assim, uma maior realidade do contágio. E isso é verdade, porque temos famílias muitas vezes alargadas a viver em espaços diminutos, e temos até situações de famílias que partilham quase que a mesma casa e um conjunto de instalações, e esta é uma realidade de precariedade da habitação que naturalmente não traz segurança em matéria de saúde pública e da realidade do contexto que nós vivemos. Mas como poderíamos também aqui falar, por exemplo, de realidades da logística da Azambuja, de vários contágios que houve nestes locais, em que uma grande parte destes trabalhadores são trabalhadores de empresas de trabalho temporário e são exatamente depois também os pais de muitas destas crianças que estão em situação de fragilidade. E como tal, a intervenção e as respostas têm que ter uma transversalidade significativa em todo este contexto. Eu queria-me também debruçar sobre estas matérias do ensino, do chamado ensino à distância. Isto, chamar ensino à distância, é sempre um conceito um pouco difícil de colocar como rigoroso, digamos assim, mas queria debruçar-me também sobre isto. Sobre a questão da falta de meios, como já foi falado. Eu penso que haverá, não sei se há números muito exatos, sinceramente, mas dezenas de milhares de crianças sem equipamentos, sem poderem com equipamentos aceder às videoconferências ou às aulas síncronas que foram colocadas em marcha. Eu dei um exemplo até na audição anterior da Comissão Nacional, em que há até situações de que não há sequer internet nas casas das famílias, e eu dei o exemplo de crianças que nós sabemos que com o telemóvel vão tentando partilhar a internet do vizinho para conseguir apanhar alguma coisa, para conseguirem ter acesso a alguns documentos. Ou seja, eu acho que esta realidade nos deve fazer pensar nos centros urbanos, porque ela acontece nos centros urbanos, não tínhamos ilusões, mas também na realidade do interior do país, em que nós até vimos e vieram a público notícias de crianças que tinham que se deslocar, e jovens, para fora de casa e tentar ir aceder através da internet, numa internet que fosse pública, de juntas de freguesia, em que eles se sentavam à porta das juntas de freguesia para tentar apanhar a rede e tentar de alguma forma assim ultrapassar obstáculos. Ou seja, eu acho que tudo isto demonstra como todo este tempo teve efetivamente enormes desigualdades no processo de ensino-aprendizagem e com consequências naturalmente para as crianças, em que fica em causa o seu direito à habitação. E era importante também perceber se têm aqui também conhecimento destas realidades e onde é que elas se verificaram mais. Aliás, não deixa de ser, e queria aqui citar, a doutora Dulce Rocha também no texto que escreve no relatório que nos enviou, fala dos números da Unesco, de 300 milhões de crianças em todo o mundo em que deixam de ir à escola. E isto tem um impacto naquele que é o desenvolvimento integral das crianças e tem um impacto significativo no seu futuro, até pela incerteza do que vem aí em setembro e de que forma é que esta realidade se irá verificar, se com o ensino presencial, se com realidades desta natureza. Nas estatísticas, e eu queria também aqui abordar que, eu queria só colocar mais duas questões, nas estatísticas que nos aqui abordaram e que nos mandaram também do contacto telefónico e mesmo do contacto pelo WhatsApp,
em que se nota nitidamente que nos meses de março, de abril, de maio e de junho também há um aumento significativo do recurso à linha do Serviço SOS Criança, em que pedia que nos dessem aqui também alguma informação do tipo de casos, falou aqui das discussões entre famílias, que eram também reportadas, mas se há outras situações, e colocava aqui uma questão sobre a questão do medo das crianças em relação à Covid em si, ou seja, a realidade das suas situações de pobreza, mas a forma como as crianças encaram a própria doença, o facto de terem que ficar em casa, que também altera dinâmicas e rotinas que tinham, e isso tem também consequências até em muitas situações na saúde mental, e a questão da saúde mental em situações de confinamento, incluindo as próprias crianças e jovens, eu penso que também é um elemento que tem que ser abordado. E mesmo para terminar, que já me estendi largamente no meu tempo, se há alguma noção que tenham relativamente às questões das crianças com deficiência ou com necessidades especiais. E eu coloco isto porque houve uma suspensão ou um abrandamento, digamos assim, das terapias e do acompanhamento que estas crianças tinham, e isto tem naturalmente consequências considerando as necessidades específicas que é preciso garantir a todas estas crianças. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E, portanto, para as respostas, no tempo de 20 minutos, eu passaria a palavra ao Instituto de Apoio à Criança, Sra. Doutora Dulce Rocha. Muito obrigada. São tantas perguntas que eu não sei se... Senhor Presidente, eu realmente assinalo o facto de ser o único elemento, além do nosso secretário... José Manuel. Mas o Sr. Presidente Pedro Roque tem uma prenda. O Instituto, como é a primeira vez que cá vimos, achámos bem trazer alguma documentação. Doutora, num tempo que tudo é digitalizado, não sei bem se isto é uma prenda, mas desafiava que pudesse fazer chegar até aos serviços em formato digital. O livro não é possível. O livro. Se é um livro, é uma prenda, certamente. Sobre o tal projeto Educar e Formar para Inserir, que nós gostávamos de retornar a esse maravilhoso projeto que vigorou durante algum tempo, e então entendemos que era interessante trazer-vos alguns materiais para nos conhecerem melhor, para nos chamarem mais vezes. Ora bem, mais uma vez agradeço imenso as perguntas e também o interesse manifestar o interesse que nós temos no Instituto em divulgar mais o nosso trabalho, apesar de, evidentemente, ser uma ONG. Estamos aqui sediados, só o Serviço SOS é que é nacional, não é? Depois o resto dos projetos funcionam muito aqui em Lisboa. Temos uma rede que incentivamos e que é constituída por mais de 100 instituições, que é a Rede Construir Juntos, e os jovens, as crianças e jovens apoiadas por essas instituições também criaram eles próprios uma rede. Foi muito engraçado, foi no Ano Europeu contra a Pobreza, não foi? Fizemos um trabalho muito interessante nessa altura e eles diziam, nós também queremos uma rede. E depois ainda lhes falaram em mini-redes e eles, não, mini não somos mini, eles já são crescidos e tal. Alguns já estão até na universidade, eu conheci os miúdos e agora já são crescidões. Mas essa rede tem... A nossa rede juvenil Crescer Juntos tem tido uma influência muito grande no incentivo aos próprios jovens e tem sido uma experiência muito enriquecedora. Ora bem, a doutora Catarina Marcelino falou da questão da pobreza e da desigualdade, que são problemas estruturais das nossas sociedades, não é? Não estamos a conseguir diminuir as desigualdades, pelo contrário, quando há uma contrariedade, quando há uma adversidade, verificamos que ainda ficamos pior, portanto, não estamos realmente, a nossa democracia, as outras, não está a conseguir cumprir essa parte de elevar as classes mais desfavorecidas. Nós verificamos muito a própria doutora Emília Cerqueira também falou disso, verificamos muito que
a pobreza se tornava agora mais visível, não é? Através das nossas crianças que não conseguiam aceder e que não conseguiam desfrutar ou beneficiar dos instrumentos que eram colocados, pensando que elas estavam num nível um bocadinho superior. E verificou-se que não. Às vezes não, por falta dos instrumentos, dos computadores, mas também quando surgiu a televisão, eles tinham lá a televisão, mas não tinham ninguém a supervisionar. Não tinham a mãe, não tinham o pai. A mãe tinha saído às 5 da manhã para ir fazer as limpezas do metro e as limpezas do centro comercial. E sendo esta a realidade, a nossa realidade que nós estudamos mais, é muito esta, não é? Não tanto a do serviço jurídico, até mesmo a do próprio SOS, mas a do projeto de rua é muito. É muito. E então, essa invisibilidade, às vezes, das desigualdades, tornou-se mais visível agora. Isso é absolutamente óbvio. A questão da pornografia de nós. Havia uma coisa que eu também queria dizer. Há uma diferença na origem dos apelos. Os apelos muitas vezes eram de vizinhos, os apelos eram da escola e agora são mesmo as crianças a chamar. É interessante. Portanto, não são tanto os adultos que ligam, porque estão mais fechados sobre si próprios, porque estão mais preocupados com os seus problemas, provavelmente. O que é certo é que notou-se um aumento das chamadas feitas pelas próprias crianças. Essa questão da pornografia de menores, eu penso que está associada à realidade. Ainda há pouco tempo falei com a Sra. Doutora Fernanda Alves, que creio que já esteve ou nesta comissão ou na primeira, não sei, mas a Doutora Fernanda Alves também me diz isso. Quando eu estive quer no Tribunal de Instrução Criminal, quer no Tribunal de Menores, era muito raro, quer até no julgamento, na boa hora, não havia tanta notícia dessa criminalidade, com o avanço da internet, etc. A questão da pornografia de menores tem sido um dado crescente e, portanto, penso que isso reflete a realidade social, não é? Não tem elementos para mais, de facto. O Sr. Dr. Manuel Coutinho, eu ainda o convidei, mas ele hoje tinha médico de manhã, porque ele é que é o coordenador do SOS. Pois, exato. E também nos chocou isso, e por isso. A doutora Sandra Cunha ausentou-se agora um bocadinho. Realmente nós temos o dever, temos essa responsabilidade de fazer propostas de políticas públicas muito dirigidas não apenas às crianças, mas também às suas famílias, porque é realmente a questão da pobreza infantil, o grande problema que se coloca é que as crianças vivem com as suas famílias e, portanto, temos de apostar realmente em políticas sociais que respondam a essas carências, não é? Depois a doutora Matilde ainda falará mais, porque ela é de política social, sabe mais, eu sou uma mera jurista. Ora bem, nós, a nível internacional, somos membros da Eurochild até hoje. Estava a decorrer, hoje de manhã nós andamos, estes webinars arrasam-nos, porque começamos de manhã, acabamos à meia-noite, é uma coisa. Bem, mas hoje está a decorrer um webinar da Eurochild, porque nós concorremos a um evento muito interessante para assinalar a pobreza infantil e propor medidas a nível europeu. E uma das medidas era o Child Guarantee, à semelhança do Youth Guarantee, que foi aprovado. Eu penso que faz todo o sentido, porque a pobreza infantil de certeza que vai disparar, não é? E talvez essa também fosse uma solução que nós beneficiaríamos pelo facto de não ser só nossa, de termos a ajuda da União Europeia, não é?
Vamos também transformar esse evento num webinar, obviamente, mas não queríamos deixar de fazer em novembro se calhar já estamos com a segunda vaga, portanto não queremos arriscar a fazer presencialmente, mas uma das propostas era essa enfim, de um subsídio universal para as crianças, ou pelo menos para as crianças que tivessem muitas privações a nível que fossem consideradas crianças pobres, não é, com um nível de rendimento inferior. Sobre as situações da MGF, realmente não temos tido muitos reportes, mas de casamento forçado nós acompanhamos a comunidade cigana do bairro Alfredo Bem Saúde, os mais conhecidos por Alfredinhos, e aí realmente apercebemos-nos de que as crianças, as meninas, deixam de frequentar a escola e deixam para irem casar muito cedo. É um problema grande que temos de enfrentar, com um grande acompanhamento e com a persuasão. Nós temos conseguido, olha, o primeiro programa de ensino à distância foi dirigido às meninas do bairro Alfredo Bem Saúde e não resultou tanto como nós pensávamos. Foi antes do confinamento, foi muito antes do confinamento. Agora voltamos a dar voltamos a dar uma forma nova a esse nosso projeto do ensino à distância. Ainda não tenho noção, ainda não sei como é que isso está a resultar, mas espero que resulte mais do que da primeira vez. Agora, de facto, o que me parece é que, enfim, para responder assim em geral, eu penso que as respostas sociais têm de facto de ser integradas, não pode haver uma resposta social desagregada da outra, porque senão não resulta. É como o tal nosso projeto, quer dizer, se não for, já têm experimentado no estrangeiro, já têm experimentado fazer só o letivo mais o profissional mais o da cidadania, não resulta, tem que ser este conjunto de instrumentos para que um projeto resulte. Eu costumo até falar nos 4 pés do banco, quer dizer, tem de ser o Ministério da Segurança Social e do Trabalho para nos ajudar a integrar tudo isto, ajudar a família, a conseguir a inserção profissional, tem de ser a escola, tem de ser a parte da justiça, porque eles têm processos pendentes e temos de dar conhecimento do que se vai fazendo, e tem de ser o IAC, tem de ser a ONG, tem de ser a sociedade civil, e portanto, se o banco fica sem um dos pés, não resulta. E as políticas sociais, desculpem lá esta comparação, mas as respostas sociais têm de ser assim, têm de ter várias vertentes. Temos de analisar a vivência daquela família, saber como é que são os empregos daquelas pessoas, se precisam de um tutor, porque se não estão pais para supervisionar, para acompanhar, seria bom que um estudante universitário a nível de voluntariado fosse ajudar aquela família, porque há tanta coisa a fazer a nível do voluntariado. Estive outro dia a ver um programa muito interessante na Índia de uma miúda que tinha conseguido construir uma biblioteca, e fiquei encantada e falei logo para a Matilde, veja o programa, nós podemos, quer dizer, nós temos de começar a ver o mundo global também é isto, também é irmos buscar um bocadinho daquilo. Eu sei que há estudantes universitários que fariam isso com todo o gosto, não é? E temos é de sair para as universidades e propor-lhes isto. Eu tenho a certeza que ajudariam, mas realmente há crianças que precisam de uma presença, porque senão nem sequer ligam a televisão e continuam a jogar ou vão para fora e não... Havia uma coisa que eu queria dizer relativamente ao bairro da Jamaica. Eu acho que o bairro da Jamaica não merecia ter sido prendado com os cafés todos fechados. Não percebo.
porquê é que fecharam os cafés no bairro da Jamaica e não fecharam outros? Ou então percebo e não quero dizer. Acho inadmissível, só lá havia 12 ou 13 casos. Acho inadmissível. Não há cercos em quase sítio nenhum e ali tinha de haver, ali tinham de fechar os cafés das pessoas, mas acho incrível. Bem, nós realmente temos de estar mais presentes nesses lugares onde estão as pessoas que permitiram e vão permitir na segunda fase que nós estejamos em confinamento. Que essas pessoas é que nos vão permitir isso. E de facto, o Instituto está a apresentar projetos, espero que sejam aceitos, quer na Câmara, quer no Ministério da Educação e da Segurança Social, porque sem a Segurança Social, evidentemente, que nada funciona nestes aspectos da pobreza e da exclusão. Mas, sobretudo hoje, queria agradecer-vos muito, podermos divulgar um bocadinho mais do nosso trabalho. Ainda tem um bocadinho. Sim. Espero. Sim, numa perspectiva complementar, não vou correr todas as perguntas uma a uma, se calhar faço um balanço global, porque muitas delas até tocam-se e são perfeitamente complementares. Relativamente aos números, a doutora Dulce Rocha já explicou, vou só dar aqui um complemento, nomeadamente nesta última fase, o WhatsApp, numa primeira etapa nem sequer tínhamos a necessidade, serviu não só para a linha, mas também para as equipas de acompanhamento direto de terreno, e tem sido um instrumento fantástico porque permite agregar em grupos o acompanhamento, nomeadamente dos jovens, para gerirem de facto aquela ansiedade. Tiveram muito medo e têm ainda, confirma-se, nas nossas tipologias de apelo e das problemáticas. Têm medo de perder os pais, têm medo do relacionamento entre pares, temem pela própria vida. Numa primeira etapa era isto. Acredito que agora há uma desmistificação deste medo. O medo até numa primeira etapa era positivo porque dava-lhes uma autoproteção maior, e agora já entraram numa fase de maior desvalorização porque já tudo acabou, já está tudo bem, e que é natural, principalmente nos adolescentes. No processo de socialização, os amigos valem muito e já tinham muitas saudades dos amigos. Quanto às problemáticas, ainda voltando à questão daquela problemática ligada à pornografia portanto, esta problemática é muito preocupante para o Instituto Apoio à Criança, já há alguns anos, e transversal a todas as intervenções que tem, nomeadamente a equipa do Projeto Rua, para além destes dados que chegaram à linha. Tivemos uma preocupação que também foi partilhada pelos nossos parceiros europeus, nomeadamente o ICMEC e a própria Comissão Europeia, em que o confinamento fez com que agudizassem-se os problemas dentro do seio da família, como já vimos, e também provocou com que aumentassem, ou pelo menos expectamos, porque ainda não conseguimos fazer esse estudo, um aumento das fugas de adolescentes da família. E a nossa equipa, como faz a procura... O ICMEC é o International Center for Missing and Exploited Children. E também foi a Missing Children Europe. Também a Missing Children Europe. Exatamente. Isto foi um facto que a equipa conseguiu confirmar, porque tivemos que gerir durante este período de pandemia a mobilização da equipa para o terreno para ir à procura de algumas destas crianças, adolescentes, nomeadamente, que fugiam da família e algumas delas de instituições, porque não aguentaram a pressão, as regras, portanto, todas as causas que estão por detrás de uma fuga tornaram-se mais evidentes também elas e colocaram estes adolescentes em risco. Outro aspecto é a própria não utilização, há muito tempo gasto
pelos adolescentes e jovens na internet e crianças também, sem a vigilância e o acompanhamento. O tempo agora aumentou, há maior disponibilidade, não é? E utilizam de forma não protegida estes meios. Daí também o aumento nas denúncias, porque de facto é uma preocupação constante. Nós fazemos ações de sensibilização, de formação, pertencemos a grupos interinstitucionais que combatem este fenómeno. Passando agora para aquela questão que diz respeito às nossas propostas, os nossos projetos e como é que nós operacionalizamos soluções, não é? Que não existem, não há varinhas mágicas de condão. O que há é estratégias e metodologias para minorar este processo. Também porque o Instituto de Apoio à Criança já tem calo, digo eu, e alguma experiência em lidar com barreiras e transformar obstáculos em utopias possíveis, é-nos fácil ter esperança e motivação para encontrar caminhos e não estamos só voltados para os diagnósticos catastróficos que impossibilitam. Há que dar também aqui alguma esperança a estas famílias e a estas crianças. Em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, estamos a negociar, a tentar fechar uma continuidade de um protocolo que achamos extremamente importante, em que nós, aproveitando um espaço que o IAC já tem, vamos criar, temos uma proposta de criação, e isto requer também vontade política para que seja uma realidade, a criação de um consultório social em que, num mesmo espaço integrado, se consiga dar resposta de atendimento psicológico, de acompanhamento, atendimento psicológico, social e jurídico. E este social é muito amplo. É uma facilitação no sentido de treinar algumas competências das famílias para os seus direitos, tentar ajustar a nossa intervenção a algumas medidas de políticas que estão na Estratégia Nacional para os Direitos da Criança. O IAC contribuiu ainda antes da pandemia com medidas e ideias muito propostas, muito concretas. Creio que não enviamos este documento, mas eu posso fazer chegar, nomeadamente numa perspectiva de intervenção em modelo ecológico, bioecológico, em que a criança e o jovem estão de facto no centro da nossa intervenção, e é o foco da missão do IAC, não vamos perder este foco, mas acreditamos vivamente, e agora ainda mais, que se nós não criarmos medidas de proteção e de apoio às famílias, no sentido de garantir os níveis de vida adequado ao desenvolvimento da criança, nomeadamente com eficácia no combate ao desemprego, no combate à proteção e medidas de proteção social, que, digo-vos, aqueles que realmente precisam ficam muitas vezes de fora das medidas, porque não têm o papel, porque não têm o conjunto de burocracias, porque não têm as regras que o processo exige e ficam realmente de fora. Há que ter aqui uma maior flexibilidade a nível do governo, a nível das medidas, para que se olhe para, quase como uma discriminação positiva, para que se consiga acertar o passo e depois dar-se tempo a que se consiga de facto ter os requisitos mínimos. Outra questão tem a ver com uma preocupação que o IAC tem, nomeadamente alinhar também as medidas e políticas com as medidas da União Europeia. Existe e estava a ser aprovado pelos Estados-membros da União Europeia aquele Fundo Social Europeu mais, que nós consideramos que ele é muito importante, tem valores muito elevados, 5,9 bilhões de euros, mas estes fundos nós acreditamos que protegem de facto os direitos das crianças na sua globalidade. E vimos que são frágeis, estão muito bem plasmados nas nossas diretivas, na Convenção dos Direitos, mas não têm para todas as crianças efetividade no terreno. Outro aspecto tem a ver com este fosso
na educação. Eu volto a ele porque ele é muito importante para nós, porque é a única forma que nós acreditamos que há uma possibilidade de igualar as diferenças. E agora foi interrompido. Eu digo que o elevador ficou parado, não é? Portanto, está com uma avaria e precisamos de alavancar medidas adequadas. Uma delas, a minha Presidente acabou de dizer, eu vou só apenas dar aqui um reforço, nomeadamente à necessidade de que ela se torne de facto efetiva. Estas medidas flexíveis, que já existem muitas no âmbito de medidas governamentais, mas só por si precisam também da atividade e da colaboração da sociedade civil. E precisamos de voltar outra vez ao sistema de que não é tudo na escola. Porque com esta teoria de que é tudo feito no âmbito escolar e dentro da escola e através do Ministério da Educação, ficam de fora aqueles que de facto fazem o corte com a escola e têm um pezinho na marginalidade. Porque isto é uma realidade, de facto é o ideal, não queremos que passe a ser a regra, mas queremos tratar das exceções e de mãos dadas e de forma global e interligado com o Governo. Não podem ser pequenas experiências, não podem ser projetos precários. Queremos que sejam experiências com evidência científica de resultado, experiências que tenham logo à partida uma forma integrada, que nasçam com o aval de todos os ministérios. E quando eu digo todos, é mesmo integrada a educação, a justiça, a saúde, a segurança social, porque estes jovens com estes projetos igual ao nosso, Educar e Formar para Inserir, as aprendizagens são muito importantes, mas estamos a tratar de ensiná-los a ser pessoa. O ser, portanto, está acima de tudo, é o ponto de partida. Temos que trabalhar o saber ser, o saber estar e o saber fazer. E este projeto tem estas 3 componentes. E ainda os prepara para a vida ativa, porque este grupo que nós já temos sinalizado e que aumentou agora com a pandemia a sua precariedade e o seu risco, eles já ganham dinheiro de forma ilícita, temos que ser honestos e dizer aqui a verdade toda. Fazem pequenos furtos organizados, existem redes que os exploram, o IAC também trabalha na linha do tráfico de seres humanos. Estamos a colaborar com a Estratégia Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos e, na área da infância, o que é que nós encontramos? A pequena criminalidade organizada, encontramos a utilização destes menores, não é? Para este efeito, a exploração a exploração sexual destas crianças também e também laboral, alguma, mas nomeadamente estas nas piores formas são as mais preocupantes. E estes jovens têm que aprender, num processo de reeducação alternativo, que existem formas alternativas e legais e ilícitas de ganhar dinheiro. Mas para isto temos que flexibilizar de facto os acessos a estas medidas. Para terminar um pouco esta proposta de medidas, ainda a nível micro, nos bairros, nós acreditamos que podemos, e já temos alguns processos em curso, podemos ajudar a colmatar estas falhas que identificamos nas famílias, tanto a nível dos meios tecnológicos e disponibilidade e até competência para os acompanhar. Era o que a doutora Dulce dizia há pouco, ver como é que as escolas não são escolas de segunda oportunidade, não é? Que são nos próprios locais de residência, onde eles se encontram, onde o perigo se encontra, podermos criar com as várias instituições, de forma integrada, projetos complementares, quase em puzzle, não é? Em complementariedade, organizar-nos através das comissões de freguesia, temos estado a promover muitas reuniões nesse sentido, para não irmos em concorrência local para os fundos para as candidaturas, a nível do Fundo Social, mas de forma integrada e concertada, e priorizarmos projetos desta forma. Estamos a criar espaços, a otimizar os nossos espaços locais, o IAC tem esta proposta de desenho de projeto, para ter salas preparadas com computadores, com acesso à internet, para podermos acompanhar, de facto, estas crianças. E, ao mesmo tempo, sinalizar e acompanhar também as famílias.
nas suas necessidades básicas e dar-lhes competências também a nível... Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Enfim, houve aqui alguma tolerância, não só dos auditados, mas também dos parlamentares, porque é importante certos esclarecimentos e até porque, digamos, que é a primeira interação, digamos, entre a Comissão de Trabalho e o Instituto de Apoio à Criança, e espero que seja uma primeira de várias, porque, de facto, sem prejuízo, obviamente, da primeira comissão, mas estes são assuntos que dizem também diretamente respeito à Comissão de Trabalho e Segurança Social. Agradeço a presença e a colaboração e todos os contributos dados pela Sra. Presidente Executiva do Instituto de Apoio à Criança, a doutora Dulce Rocha, mas também a doutora Matilde Salgado, membro da direção e coordenadora do Projeto de Rua. Amanhã teremos, pelas 11, a reunião ordinária da Comissão e, portanto, despeço-me de todos. Muito obrigado e até amanhã.